Vocês buscam, então, um equilíbrio Exato. de todo o corpo, sem ignorar nenhuma parte. Exato. Até entrando nesse assunto, eu queria aproveitar e perguntar para a Cristiana Toledo, que é fundadora do projeto Metanoia. Explica para a gente um pouquinho sobre esse projeto, para quem não sabe, o que é esse projeto Metanoia, como vocês trabalham em parceria, né, com outros projetos. Então, conta um pouco para a gente. O Metanoia, ele surgiu de Romanos 12:2, né? Não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, essa renovação da mente é que precisa acontecer, para que haja uma mudança de atitude. Então, nós percebemos, o Aldri como médico, eu como educadora física, que mesmo tendo conhecimento, nós não tínhamos práticas saudáveis. Então, o conhecimento só, ele é importante, mas ele não é suficiente. É preciso que haja uma atitude em relação ao conhecimento que nós adquirimos, porque senão esse conhecimento fica armazenado, né? E como eu digo, a bênção nunca é individual, ela é coletiva. Deus, quando Ele quer nos abençoar, aquelas pessoas que estão à nossa volta, elas são abençoadas também. Eu creio que Deus nunca dá um projeto para ficar guardado só para nós, ou para a Cristiana, né? Esse projeto começou na nossa casa, né? Nós mudamos hábitos, fomos lá na cozinha, na despensa, fomos caminhar juntos, e daí que surgiu o projeto Metanoia, nesse desejo de nós buscarmos essa vida abundante que o Senhor falou na palavra e que nós não estávamos vivendo. Então, nós queríamos descobrir o que é essa vida abundante. Então, esse Metanoia, ele nasceu buscando na palavra de Deus princípios, né, de acordo com a medicina, de acordo com a atividade física, os fundamentos para que a gente possa mudar a nossa mente todos os dias para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Agora, deixa eu até aproveitar e perguntar para o Dr. Aldrin, que eu sou fã dele também, e agora sou fã também da medicina, né? Porque não é fácil, né, doutor, unir a medicina com a Cristo, né? Eu digo assim, não é fácil para quem não conhece a Cristo, né? Há esse embate, esse conflito, onde as pessoas falam, não, a medicina sempre quer provar por A mais B, que pela fé é só o milagre de Deus, e você conseguiu perfeitamente unir o templo do Espírito Santo com os cuidados desse templo do Espírito Santo que somos nós. Fala um pouco sobre isso. Pode ser a doutoral também, a Cristina, falar um pouco sobre isso. Da onde surgiu essa ideia, essa inspiração do próprio Espírito Santo, dizer, filho, você precisa orientar essas pessoas a se cuidarem, porque eu moro nelas, vai. É verdade. A Cristiana citou o versículo, né? Jesus dizendo, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Eu não vivia isso. Então eu tinha conhecimento, mas não tinha aplicação desse conhecimento. E era um cristão, um homem temente a Deus, assim, buscava segui-lo, assim, ser fiel em todas as áreas, né? Aí eu comecei a olhar para meus colegas médicos, eu falei assim, eu vi que o estado de saúde deles também não era muito bom, eles já tinham sofrido algumas enfermidades, e aí eu falei, olha, não quero chegar nisso. E aí Deus realmente começou a ministrar nos nossos corações sobre essa questão, filho, isso não é o meu padrão, não é o meu padrão. E aí por isso que entrou em Romanos 12:2. É muito fácil nós nos aculturarmos ao padrão do mundo. E a gente, é muito fácil também a gente rebaixar o padrão de Deus para o padrão do mundo. E a gente começa a justificar, né? Ah, não, é assim mesmo, tal. Tá bom assim. E Deus nunca trabalha com bom, Deus trabalha com excelente. E aí nós começamos então, nós fomos, nos ajoelhamos e pedimos, Senhor, mostra o que é uma vida saudável. Quais são os fundamentos de uma vida saudável? Segundo o teu padrão, não segundo o nosso. E aí Deus foi nos dando esses fundamentos. E como eu já fazia gostava dessa área de medicina funcional, pensando assim, puxa, a medicina não pode ser só aquela coisa repetitiva de o paciente chegar, eu dar um medicamento, acabou o medicamento, eu trabalhava com criança, então eu dava um antibiótico, acabava o antibiótico, a criança voltava a ficar doente. Puxa, isso não é muito limitado. E eu falei, bom, vamos buscar as causas disso? Foi isso. E aí, então, eu comecei então, a buscar na palavra. E eu comecei então a unir isso à medicina funcional, junto com a parte da educação física. E aí foi muito lindo, porque nós começamos, porque você tem que estudar muito, aí você tem que... aí eu comecei a ver assim, puxa, os últimos estudos, né? Deus foi me dando alguns insights assim, relacionando isso com a palavra. Da outra vez eu falei, né? A Bíblia foi escrita na linguagem tecnológica daquela época. Mas quando nós vamos contextualizar essa linguagem para o nosso tempo, você vai ver que a Bíblia é muito atual. E a ciência vai confirmando o que está escrito na palavra, né? Quando a Bíblia diz, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes de vida. Então, hoje você sabe que o coração, ele nasce antes do cérebro quando é gerado. Ele tem um conjunto de neurônios maior do que muitas áreas do cérebro.
40 mil neurônios. E a comunicação do coração para cérebro é muito maior do que do cérebro para o coração. Então, quando você guarda o teu coração e começa a ter um padrão, que a gente fala de gratidão, que aí entra a questão do estresse, quando você começa a ter esse padrão, você muda e quebra aquelas fortalezas que vão sendo incutidas na sua mente. E que aí entra no programa REMA, no programa Escolhidos, a questão da falta de perdão. Então você citou, por exemplo, a questão do estresse, o coração do ser, o coração músculo mesmo. Porque quando a gente lê na Bíblia o coração, a gente imagina que é o coração-alma, né? Não o coração-músculo. Você está falando muito bem do coração-músculo aqui, pelo que eu estou entendendo. Né? Que quando você fala que há mais comunicação, a formação primeiro do coração do que do cérebro, etc. Então é por isso que muitas vezes o nosso coração está sendo bombardeado com estresse, você citou muito bem o estresse, que é o que vem desvirtuar o coração das suas funções naturais, das suas funções normais. Isso. Você acha então, por exemplo, que a sobrecarga de trabalho poderia prejudicar a qualidade de vida das pessoas? E esse programa Metanoia, então, ele veio embasado nesse fundamento, por exemplo, da vida estressante que as pessoas levam, para que você pudesse reorganizar a vida das pessoas? Foi a partir daí que vocês então perceberam essa necessidade? Eu tomava exemplo da minha vida, né? Eu antes fazia plantão. Eu trabalhava alguns dias da semana, eu fazia 36 horas direto, assim. Fazia meu consultório, sem dormir, fazia plantão. No plantão você não dorme, né? É aquele sono. E no dia seguinte tomava o meu consultório normal. Então, isso fazia com que eu ficasse uma pessoa totalmente irritada, né? Um pavio muito curto, não tinha paciência com minha esposa, com meus filhos, a mente começava a ficar, você fica com um padrão assim como se estivesse alcoolizado, né? Porque você perde raciocínio, você perde memória, perde concentração. E uma das coisas que eu comecei a sentir foi a minha memória mesmo. Você pode notar que o estresse, quando você se mete a um quadro de estresse crônico, você começa a perder memória. Você, puxa, eu tinha uma memória fantástica, mas agora não consigo lembrar o telefone, não consigo guardar nome. Quem que é aquela pessoa? Né? E o que acontece? O estresse, essa década, começou-se a... Por que eu falei do coração? Porque uma das coisas que está sendo estudada chama-se variabilidade da frequência cardíaca. Ou seja, como eu reajo ao mundo, como é a minha forma de relacionar com o mundo, como isso faz com que o meu coração mude o padrão de batimento. E essa mudança de batimento gera toda uma quanto mais isso se altera, mais o seu organismo entra em desordem. E essa desordem manda sinais bioquímicos, sinais elétricos que vão desorganizar, não somente... Então, em termos práticos, por exemplo, se o coração tem que bater normalmente, na média de 70 batimentos, num homem no caso, 70 batimentos por minuto, então esses estudos têm levantado então que isso tem alterado, pode ser a 90, a 100 ou a 60, e isso tem afetado todo o organismo. E essa variabilidade que faz com que você gere um padrão, vamos dizer assim, é muito fácil, vamos usar essa figura. Você está lá sintonizando a rede super, né? 90.1. Isso. Né? Se você coloca no 90.3, já não vai ficar tão bem, né? Você pega, mas pega chiando. Fica chiado. Então, quando você está nesse padrão ótimo, você está no 90.1. Você começou essas variações, começa a sair do dial, do ponto ótimo. Só um minutinho, se você que está em casa, o seu coração está chiando, você quer fazer perguntas, tirar dúvida, então liga para cá, 3253-3320, para fazer perguntas para o Dr. Alden, para a Cristiane, ou até mesmo para a Lídia, com relação ao programa REMA, lá da Estância Paraíso, né? Então fale ao vivo com a gente, assim que a sua ligação entrar, a produção nos avisa e a gente coloca você no ar. Sim, aí a pessoa está no dial certo, então. Isso. E quando eu falei da questão de gratidão, é muito interessante, porque na Universidade de Harvard, no Brasil não é tanto difundida essa questão da espiritualidade, mas nos Estados Unidos já está começando a estudar essa questão da espiritualidade, a influência disso na sua vida, né? E existe um estudo acontecendo lá chamado reframing, que é você prestar atenção ao seu dia e mudar a perspectiva, mudar o jeito como você olha a situação que está diante de você. Reestruturar. E eles estão notando assim, que o que gera mudança na sua saúde? Gratidão.
Então, aí bacana, nós hein? começamos a estudar isso e nós vimos assim, então, quando você pratica e faz que cresça o fruto do Espírito, você gera todo um padrão de ordem no seu organismo. E uma coisa muito interessante, existe uma lei na física chamada sincronicidade. O que é isso? Quando existe um campo magnético maior, faz com que os outros campos magnéticos entrem no mesmo sincronismo. Pega um pêndulo de relógio. Você tem um maior, os outros ao redor, todos vão entrar naquele sincronismo. Por que estou citando isso? Porque nosso coração tem um campo magnético, né? E esse campo magnético do coração é 5.000 vezes mais potente que do cérebro. Se você tem um coração grato, que pratica o fruto do Espírito, você vai começar a quebrar no seu cérebro as mensagens de ansiedade, falta de perdão, Rejeição. raiva, rejeição. E aí é que entra a questão do programa do Rema. Porque quando é ministrado, as pessoas, a ministração sobre a cura da falta de perdão, quando existe uma diferença nítida quando eu atendo um paciente antes dessa ministração e daqueles que eu atendo depois. Sabe, a consulta flui assim de uma forma... como se tivesse passado o graxa, Isso, né? a coisa foi muito mais fácil. grosso, né? Exatamente. E até citar assim, porque realmente você vai na causa. É interessante, porque você está falando, me remeteu a um texto bíblico aqui, como a pessoa que não é grata, ela tem um coração amargo. E a Bíblia fala em Hebreus 12 que a amargura, ela contamina a pessoa e quem está em volta, né? É verdade. E é interessante, e a questão casou realmente a questão do espírito com a alma e o corpo, né? Como é que Deus trabalha? E muitas vezes as pessoas ficam procurando a solução para os seus problemas lá no remedinho de tarja preta, ou até mesmo lá no yoga, né? Porque aí a pessoa, quer dizer, pensa, não, já que o doutor está falando de espiritualidade, então vou fazer yoga. Aí, só que ele vai fazer o yoga, mas o yoga não está alinhado com a palavra de Deus, né? Porque não é só, você falou, um termo que você usou aí, que está começando a crescer de fato no Brasil, que é a questão da espiritualidade, só que eu vejo que é uma espiritualidade desordenada, Exatamente. né? Para o caminho errado. E é onde a gente tem que chamar as pessoas para o centro da coisa, que é a palavra que você falou, né, Lídia? Inclusive, há pouco tempo eu ouvi um médico que não conhecia Jesus e uma pessoa foi consultar, estava com mal de Alzheimer, falou, olha, o seu problema é exatamente não ter um porto seguro. Né? Até uma pessoa que muito inteligente, onde você fala assim, olha, por que uma pessoa tão inteligente, lia muito, né? Mas não é só isso. Né? Na verdade, toda a necessidade que todo ser humano tem, volto a falar, não é de uma religião, é de Deus.